Fala galerinha do canal, Diogo Pires aqui, para fazer essa mensagem para vocês. Agora nós temos o Na Prática, como vocês estão vendo aí no layout, totalmente diferente, não é aqui um púlpito, não é nada disso, mas a gente vai fazer alguns vídeos diferentes, como eu falei com vocês. Eu quero falar sobre 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Mas antes disso, roda a vinheta. Então galerinha, voltando aqui mais uma vez, e a gente vai estar falando um pouquinho desse versículo que eu acho que tem muito a nos ensinar, tá certo? Então eu vou ler o versículo para vocês, vocês vão ver aí na tela e aí depois a gente volta aqui, beleza? Então vamos lá. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Beleza, pessoal? Eu acho que esse texto ele é autoexplicativo, mas nós estamos aqui para esclarecer ainda melhor isso, porque o que parece às vezes óbvio não está óbvio para todo mundo. Então eu queria falar de uma forma em que você olhasse para a sua vida hoje. Como é a sua vida, como ela tem se desenhado, como são as aflições que você tem passado, porque Paulo está dizendo sobre isso, sobre fraquezas, sobre insultos, sobre as necessidades do dia a dia e sobre as perseguições que ele está sofrendo e as angústias que muitas vezes a gente sente, mas não pode falar. E no momento, eu estou passando por isso, por algumas coisas parecidas, lógico que não tem o grau de Paulo, mas algumas coisas que incomodam. E quem que não ficou incomodado com alguma coisa na vida, que atire a primeira pedra. Isso é normal acontecer. Mas essas coisas, como eu quero dizer para vocês aqui hoje, é que isso nos traz maturidade. E é algo que a gente precisa refletir num vídeo como esse, e eu queria que vocês fizessem isso junto comigo. Porque Paulo, ele foi preso, ele foi um cara que ele falou muito de Deus, mas ao mesmo tempo, em todos os momentos da vida dele, ele sofreu perseguição justamente porque por um momento ele estava ali, a história dele, na Bíblia, ele aparece já com aquela capa jogada aos pés dele, porque ele vê, ele presencia a morte de Estevão, e a vida dele continua num decorrer ali, onde ele está no caminho, e aí o Jesus aparece para ele, e ele é cegado por alguns minutos, por alguns dias, e Ananias vai lá e aí vai orar por ele e vai fazer com que ele volte a ver. É uma coisa interessante nesse ponto que a gente precisa abordar aqui, e você precisa refletir, porque há coisas que são necessárias, às vezes Deus ele trabalha de uma forma em que a gente não entende. Há momentos que você precisa ser um cego para olhar não para fora, como quando a gente está enxergando, quando você olha para as pessoas, olha para a vida, você está olhando para fora. Mas às vezes o que Deus precisa de você é que você olhe para dentro, quem você é, o que você tem feito. E Paulo, ele no decorrer da vida dele, ele o tempo todo ele serviu a Cristo, ou a Deus como ele imaginava, Ele era um fariseu, um cara que conhecia a Bíblia, um cara que conhecia todos os dogmas da igreja primitiva naquele momento, mas ele errou porque ele seguia uma vertente que era aquela que ele achava que era correta.
E na verdade, nós sabemos que o Espírito Santo, ele está o tempo todo nos moldando para o crescimento. E às vezes nós precisamos fechar os olhos, como aconteceu com Paulo, para enxergar aquilo que nós não estamos vendo com os olhos carnais, mas sim precisamos daquele olhar, né, espiritual. As coisas que nós não estamos vendo ao olho nu, e nós precisamos ver com um olho espiritual. Vocês estão me entendendo? É algo que você precisa parar por um momento e analisar tudo ao seu redor, porque pode acontecer no momento em que você sente uma fraqueza, você é insultado, você tem uma necessidade, tem uma perseguição, como está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, né? Tem uma angústia, você pode se irar, você pode ficar com raiva, você pode ter respostas prontas, né, para dizer porque são as verdades que você acha que são verdades, mas que está dentro de você. E na verdade, às vezes não são a verdade que precisa ser ditas, né? É preciso às vezes se calar, é preciso às vezes se perguntar ou perguntar para Deus quais as ações que eu devo tomar, quais as ações que eu preciso fazer para que tudo se acerte, né? Tudo volte ao que é o ideal, né, de uma vida com Deus. E Paulo, quando ele fala sobre esse momento que ele vive, é um momento em que é como se, eu sempre falo disso, né? É como se ele estivesse tomando todas as pedradas possíveis, mas é um momento de refletir sobre tudo que já se passou. Tudo que já se passou até o momento em que ele chegou ali a ser chamado de apóstolo Paulo. Porque ele já tinha passado por um momento de cegueira, né, espiritual, e agora os olhos dele ele pode ver. Então há um momento de reflexão e de ver. Por isso, por amor em Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, pois quando sou fraco é que sou forte. Porque ele entendeu que outrora ele teria um momento de fraqueza, um momento de dificuldade, e ele ia ficar para baixo, ele ia ficar chateado, ele ia ficar com raiva, como eu falei aqui. Mas é um momento que a maturidade, ela te faz pensar diferente, ela te faz olhar para tudo isso e pensar, por amor a Cristo, eu fico feliz. Eu fico feliz por estar passando por isso, porque se eu estou sofrendo perseguição, se eu estou sofrendo insulto, se eu estou sendo angustiado no momento, se alguma coisa me aflige, se alguma coisa, né, me deixa assim, eu preciso falar, eu preciso dizer, e ao mesmo tempo o Espírito Santo te diz: não, calma, segura, né? É o momento de você ficar feliz, é o momento de você se alegrar, porque Deus está te mostrando o quanto você está maduro o suficiente para analisar tudo que está à sua volta, sem colocar a culpa em ninguém e nem se culpar, que é uma das coisas que acontece muito. Então, assim, nessa reflexão toda sobre pensar sobre se eu estou fraco ou estou forte, e se eu penso que sou fraco ou penso que tudo isso me torna uma pessoa que eu estou sendo jogada ao chão a ponto de precisar orar com mais veemência, porque eu às vezes no momento, né, que acontece essas coisas, as pessoas, eu e qualquer pessoa, né, a gente tem aquela frase pronta, né? Por que isso está acontecendo? E na verdade, nós estamos sendo provados todos os dias. Nós estamos todos os dias prontos a aprender algo com Deus. E se você estiver passando por um momento que você está se sentindo fraco, é um momento que você tem que raciocinar como Paulo. Fique feliz, porque é no momento em que você pensa que você está fraco, é aí aquele momento que Deus está te fazendo
muito forte, porque Ele está te ensinando, Ele está te capacitando. Eu queria abrir um parênteses aqui de uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho interessante demais essa semana, né? Que eu pensei sobre isso. Há muitas coisas que eu passei, né, nessa vida, e eu não vou aqui dramatizar a minha vida, mas para encerrar esse vídeo eu queria que você pensasse comigo sobre algo. Eu queria que você se colocasse por um segundo, né, dentro da minha vida, na minha pele, e você conseguisse sair do seu mundinho e das suas percepções, né, talvez de momento. Quem me conhece um pouco mais a fundo sabe que eu passei umas dificuldades muito assim complicadas, algo que se fosse talvez outras pessoas, elas talvez entrariam para depressão, ou ficariam chateadas com Deus, ou se revoltaria com qualquer outra coisa. Mas eu não queria entrar em detalhes, né, do que aconteceu. Mas eu sei que se você estiver passando por algum momento em que você não vê saída, principalmente você que se sente depressivo ou qualquer coisa nesse sentido, né? Se você pensa que não há saída, que não há jeito, agarre em Jesus. Unicamente em Jesus Cristo, unicamente em Deus, unicamente nas coisas que Deus já falou para você que você é, que você tem que estar no altar dele, que você precisa viver algo real com ele. E se você ainda não tem nenhuma experiência com Deus, busque experiências com Deus, busque ver a Deus, nem que para isso ele precisa te cegar como ele fez com Paulo. Porque quando você voltar a enxergar como Paulo voltou a enxergar, você vai conseguir ver coisas que você antes não via. Mesmo que você ache que tem todo o conhecimento da face da terra, ou mesmo que você ache que você agora tem um conhecimento que ninguém mais pode te alcançar, ou que as pessoas próximas a você não têm esse conhecimento. Isso é uma grande mentira na sua vida. Todas as pessoas estão prontas a ensinar a outras pessoas, desde o menor, né, da menor pessoa que a gente vê por aí, né, um mendigo na rua que às vezes a gente acha que não tem muito a falar, e você para conversar com um mendigo desse e ele tem tanto conhecimento que você fala assim, como é que esse cara veio parar aqui? Mas é porque a vida, ela não é um jeito que você programa ou você coloca numa caixinha e você define, é isso e pronto. Não existe isso. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus como Paulo conheceu ali. Estou dando um exemplo de Paulo, mas poderia citar outros da Bíblia. Mas o interessante de Paulo é que ele olha para Jesus, né, e ele é impressionado pela luz, que ele via a luz e via algo. E as pessoas que estavam com ele, as pessoas que acompanhavam ele na caravana, eles só viam uma grande luz, mas não viam nada. Então, não espere que as pessoas ao seu lado, ao seu redor, vejam a mesma coisa que você está vendo. Não espere isso. Isso é uma utopia às vezes, porque quando você está ligado a uma coisa com Deus, a algo que Deus tem preparado para você, você vai ver e as pessoas ao seu redor não vai ver, e elas vão te julgar, como julgaram Paulo aqui, insultaram, falaram um monte de coisa de Paulo. Mas quando você está vendo com os olhos fixos a luz que é Jesus na sua vida, nada disso vai interromper a sua jornada, a sua vida com Deus, as coisas que você tem feito, né? Continue olhando para frente, continue pensando como Paulo pensou, porque quando você pensar que você está fraco, aí é que você vai estar forte, porque Deus está te moldando,
Ele está fazendo de você uma nova pessoa em Cristo. Tenha certeza disso, que Deus está junto com você e está sempre, todos os dias, cuidando de você. E se você é uma pessoa daquelas que está há muitos dias trancado dentro de um quarto, ou muitos dias não indo à igreja, ou não fazendo nada, que possa ser para o Senhor, não para as pessoas que estão ali, para a igreja ou para as pessoas em si que vão te ouvir, faça para Deus. Isso nunca vai te parar. Isso nunca vai te parar. Continue olhando o foco para Jesus, porque isso não vai te parar. E todas aquelas falácias sobre você, todos os insultos, todas as coisas que as pessoas, todas as perseguições que você sofre, todas as angústias, elas vão ir embora. Porque maior o que está em você do que o que está no mundo, ou maior o que está em o que Jesus disse para você do que os achismos das pessoas por aí, tá certo? Então esse foi aí um vídeo na prática para você, do que é esse: quando penso que sou fraco, aí é que sou forte. Então seja forte, seja de Jesus. Mais um papo interessante de Diogo Pires aqui para você nesse novo quadro que agora vai ser intitulado aqui. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá certo? Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra. Comenta aqui embaixo, tá bom? Para que outras pessoas possam ver que você gostou e tal. E recomende, deixando o like nesse vídeo. E aí, muitas outras pessoas vão poder também assistir um vídeo como esse. Então, um grande abraço, até a próxima. Falou, fui!